Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos símbolos da maçonaria para decodificar um dos seus conceitos mais fundamentais, a horizontal. O que será que uma simples ferramenta de construção pode nos ensinar sobre igualdade e perspectiva? Vamos descobrir! Para entender a maçonaria, é preciso primeiro entender a sua linguagem. E não é uma linguagem de palavras, sabe? É uma linguagem de símbolos. Cada ferramenta, cada gesto tem um significado muito mais profundo, criando um sistema de moralidade que vai se revelando aos poucos, uma alegoria de cada vez. Logo na cerimônia de iniciação, um novo maçom escuta essa frase. Esquadros, níveis, perpendiculares. Bom, isso não são só ferramentas de pedreiro, são os sinais de um maçom. Mas o que eles realmente significam? É por aqui que a nossa análise vai começar. Para desvendar esse mistério, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que esses sinais representam. Depois, vamos explorar o nível como uma ferramenta espiritual. Aí vem uma lição de geometria bem surpreendente e, por fim, como tudo isso se junta para formar a base da fraternidade. A ferramenta do nível, segundo dizem, ensina a igualdade. Mas olha, essa é uma afirmação bem mais complexa do que parece à primeira vista. Vamos começar a desconstruir essa ideia. Se a gente pegar um dicionário, a definição é simples. Horizontal é algo plano, nivelado. E é daí que vem a ideia de que o nível simboliza a igualdade. Mas a maçonaria, ela raramente se contenta com o significado que está na superfície, né? E essa é a questão crucial. Porque se a gente olhar ao redor, a vida não é nada nivelada. Somos todos diferentes. Então, de que tipo de igualdade a maçonaria está falando, afinal? E aqui está o grande paradoxo. Em vida, nossos caminhos são totalmente desiguais, cheios de altos e baixos. As habilidades, as conquistas, tudo varia imensamente. No entanto, todos compartilhamos o mesmo destino. Como a maçonaria diz, todos nós viajamos no nível do tempo para o mesmo fim. Mas, convenhamos, a igualdade na morte não explica a igualdade na vida. E é isso que nos leva à primeira grande interpretação. A verdadeira igualdade não é algo externo, mas interno. É um trabalho espiritual. O significado maçônico de igualdade está na nossa origem espiritual em comum. Não somos iguais nas nossas circunstâncias de vida, mas sim na nossa relação com um Criador, como filhos do mesmo Pai. Essa é a verdadeira base da fraternidade. A partir daqui, a maçonaria usa uma metáfora de construção muito poderosa. Para erguer algo tão grandioso como a fraternidade universal, o terreno precisa ser preparado. A fundação, ela tem que estar perfeitamente nivelada. E olha, esse não é um trabalho nada fácil. Vamos pensar no trabalho monumental que foi construir as fundações do Partenon, ou do Templo de Salomão. Sem a tecnologia de hoje, o esforço para criar essas plataformas horizontais perfeitas era algo quase inacreditável. Para o maçom especulativo ou simbólico, esse trabalho todo não é com pedra, mas com espírito. Nivelar a fundação significa aplainar as imperfeições internas, as paixões, os preconceitos, a ignorância. É um trabalho de dentro para fora, uma preparação para construir relações de fraternidade. Mas esse trabalho interior é só a primeira parte da história. Existe uma segunda camada, uma que muda a nossa perspectiva do eu para o mundo. É uma lição de geometria que revela uma verdade surpreendente sobre pontos de vista. Ok, vamos fazer um experimento mental. Imagine um globo terrestre. Se a gente erguer uma linha perpendicular bem no Polo Norte, ela vai estar num ângulo de 90 graus com a horizontal daquele ponto. Simples, certo? Agora vamos fazer a mesmíssima coisa usando exatamente os mesmos princípios geométricos, só que em um ponto diferente, lá no Equador. Erguemos outra linha perpendicular perfeitamente em ângulo reto com a horizontal local. E aqui vem o momento ahá. Olhando para as duas linhas juntas, ambas foram criadas usando a mesma lógica impecável. Mas, de uma perspectiva global, elas estão num ângulo de 90 graus uma com a outra. O que era perpendicular num lugar é horizontal em relação ao outro. É o mesmo princípio aplicado de pontos de vista diferentes que leva a resultados completamente diferentes, e ambos estão corretos. Então, como é que a gente junta tudo isso? A verdadeira lição da horizontal maçônica é um caminho duplo. É uma combinação do trabalho espiritual interno com uma compreensão geométrica externa. É um processo em duas etapas. Primeiro, o trabalho interno. Nivelar as próprias paixões, criando uma base sólida. Mas isso não é suficiente.
O segundo passo é o trabalho externo. Aplicar a lição da geometria para entender que a verdade de outra pessoa, mesmo que baseada nos mesmos princípios, pode parecer radicalmente diferente de outra perspectiva. E este é o problema que a maçonaria busca resolver. Se cada um se apegar rigidamente à sua própria perpendicular, sem entender a perspectiva do outro, nunca vai haver um ponto de encontro. A conexão se torna simplesmente impossível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. A lição da horizontal maçônica é, na verdade, um chamado à ação. Primeiro, prepare a si mesmo. Segundo, expanda sua perspectiva. E ao fazer as duas coisas, que talvez seja possível encontrar aquele terreno comum, aquele nível compartilhado, onde a verdadeira fraternidade pode finalmente ser construída.